Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, bem-vindo! Vamos aos destaques desta quarta-feira, 5 de abril de 2017. Unifev comemora mais um ano de parceria do programa Tecendo Elos. Alunos prestam atendimento à população e, ao mesmo tempo, ganham experiência profissional. E você, já comprou os ovos de Páscoa? Já viu que são caros, né? A gente preparou uma reportagem que vai te ajudar na hora de comprar e economizar. Com mais de 120 anos de história, a Estrada Boiadeira foi importante para o desenvolvimento da região. Alunos do colégio visitaram um trecho da estrada. E ainda tem esporte nos comentários de Jefferson Camargo. O TVU Jornal, segunda edição, já está no ar. A polícia segue em busca do votuporanguense Marcos Alexandre Ribeiro, que está desaparecido desde domingo. Ele morava em Rio Preto e estava em Três Lagoas. Ele é dono de parques aí de diversões. Ontem foi encontrado o carro dele totalmente queimado, mas até agora não tem nenhuma pista do paradeiro aí do Marcos. Ele manteve contato com amigos e familiares por volta das 6 horas da tarde do domingo e depois não deu mais nenhuma notícia. De Três Lagoas, ele iria para Panorama, que fica aqui no estado de São Paulo. E ainda falando da região, mais uma apreensão de drogas aconteceu hoje em Araçatuba. Os detalhes com Lígia Ruiz. Boa noite, Lígia. Olá, boa noite a todos. 2 adolescentes de 13 e 17 anos e um jovem de 19 anos foram flagrados com droga pela polícia na noite desta terça-feira em Araçatuba. De acordo com a polícia, em patrulhamento pelo local, que já é conhecido pelo tráfico de drogas, os 3 foram abordados em um pasto próximo de uma mata na mesma região. Os menores serão apresentados ainda hoje na Vara de Infância e Juventude. Assaltantes explodiram um caixa eletrônico nesta madrugada em Santa Albertina. De acordo com informações da polícia, eles explodiram o equipamento, mas fugiram sem conseguir levar o dinheiro. Ainda há explosivos no local e a polícia avalia se será preciso acionar a equipe do Grupo de Ações Táticas Especiais de São Paulo para desarmar os explosivos. Segundo a polícia, moradores da proximidade do caixa eletrônico disseram que ouviram barulhos de tiros, mas ninguém foi atingido. A polícia investiga o caso e está em busca dos suspeitos. A Agência Nacional de Transportes Terrestres falou oficialmente nesta segunda-feira sobre o descarrilhamento do trem que aconteceu em São José do Rio Preto na semana passada. A causa do acidente foi por falha mecânica em um dos vagões e não na linha férrea. E nesta terça-feira, a Defesa Civil fez uma nova vistoria na linha férrea na presença de representantes da concessionária. A empresa disse que investiga as causas do acidente. E essas são as notícias da nossa região. Tenha uma boa noite e até amanhã. Boa noite, Lígia. E um carro pegou fogo e causou a interdição parcial da Avenida Murcy Johnson hoje à tarde em Rio Preto. Houve congestionamento no local. O motorista conseguiu escapar ileso porque saiu do veículo antes que as chamas aumentassem. Ainda não há explicações sobre as causas do incêndio. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. Salão de Beleza está contratando recepcionista atendente. É necessário que a candidata tenha disponibilidade de horário das 9 horas da manhã às 7 horas da noite. Interessadas podem entregar o currículo em Rua Ivaí, 3192, bairro Vila Marim. Oficina abre vaga para mecânico. O candidato deve ter experiência na área e entregar o currículo no endereço Rua Ponta Porã, 3335. Há vagas para marceneiro e pintor. É necessário que os interessados tenham experiência na área para a qual se candidatarem. Os currículos devem ser enviados para o e-mail atendimento@modale.com.br. Pet Shop está contratando balconista. A vaga é para homens com no mínimo 19 anos. Os interessados podem entregar o currículo em Rua Amazonas, 4314. Ontem a gente mostrou que o chocolate é irresistível, isso não tem dúvidas, né? E como estamos chegando próximo à Páscoa, eles ficam ainda mais em evidência. O apelo é para a compra dos ovos, que esse ano estão mais caros. Só que tem como dar aquele jeitinho brasileiro. Quer saber como? Vamos conferir na reportagem então.
Eles são muitos e tentadores. Nos últimos meses invadiram esses corredores. E o preço também tem variado bastante. Em relação ao ano passado, os ovos de Páscoa estão 3,4% mais caros. Por isso, o consumidor está tendo que usar muito a matemática para o doce não salgar o orçamento. Marinalva já percebeu isso. Eu tô achando meio caro os ovos. Então eu já fui em 2 mercados, né? Aqui no Santa Cruz e no Borecatu. Aí eu preciso ir lá no Proença também para pesquisar um pouco. E a indústria já tinha previsto que a calculadora seria ainda mais utilizada este ano, que ela iria vir no carrinho de compras e correu em tentar agradar o consumidor. Diminuiu o tamanho dos ovos para ficar um pouco mais barato, diminuiu também o mix, né? E nós também inserimos outras marcas não tão conhecidas no mercado, mas com preços bem mais acessíveis. Mas mesmo assim ainda não está lá aquela maravilha, haja jogo de cintura. A tendência é comprar o ovo, né? Ou seja, o chocolate em forma de ovo. E às vezes o mesmo chocolate que está em formato de ovo, você consegue em formato de barra, enfim, e com um preço muito melhor. Mário sugere essa mudança porque realmente faz a diferença para quem quer ganhar no preço. O ovo A de 215 gramas, por exemplo, está sendo vendido no supermercado que fomos por R$ 32,98. O mesmo chocolate em barra, levando 2 que dão 300 gramas, sai por R$ 12,58. Além de levar 85 gramas a mais, a troca do ovo pela barra gera uma economia de R$ 20,40. Esse outro ovo de 196 gramas sai por R$ 23,89. 2 barras do mesmo chocolate saem por R$ 12,58. Aqui são 104 gramas a mais e uma economia de R$ 11,31. Só que nem sempre dá para escapar do ovo. Barra não tem jeito. Não, se for adulto ainda tem, né? Agora criança não tem como. Marinalva, nesse caso o jeito é contar que venham promoções por aí. Se a demanda estiver fraca em relação à oferta, né, significa que vai sobrar ovos. E quando sobra, a tendência são os comerciantes fazerem promoções, ofertas e venderem abaixo do preço que estava inicialmente. Na última hora sempre tem ofertas muito interessantes, né? Sempre tem aquilo, tem que acabar, né? Não pode sobrar de jeito nenhum. Sempre dando aquele jeitinho, né? Calculadora na mão e olho em cada preço. Os supermercadistas esperam que as vendas da Páscoa aumentem 2%, comparando aí com o mesmo período do ano passado. Depois do Natal, a Páscoa é a melhor data para as vendas nos supermercados. E o prefeito aqui de Votuporanga, João Dado, já se prepara para apresentar na sexta-feira um balanço dos 100 dias de governo. Equipes de trabalho da Prefeitura, imprensa, vereadores, lideranças e representantes de diversas instituições, além de empresas, estão convidados a participar da reunião em que devem ser apresentadas as principais ações desenvolvidas até agora. O evento começa às 9 da manhã e vai ser no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo. Ainda durante o encontro, o prefeito deve apresentar o plano da administração para os próximos meses. E o programa Tecendo Elos, realizado por meio de uma parceria entre a Unifev e a Fundação Adolfo Bezerra de Menezes, está completando mais um ano. Os alunos prestam atendimento à população e, ao mesmo tempo, colocam em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula, o que é muito interessante. Unindo solidariedade e aprendizado, há 2 anos a Unifev promove, por meio do programa Tecendo Elos, uma série de ações sociais direcionadas às famílias atendidas pela sociedade Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. A Unifev ela tem um programa de responsabilidade social e nós buscamos, junto à comunidade, uma população em situação de vulnerabilidade para desenvolver projetos. E nós temos feito um trabalho de bastante relevância aqui junto à Associação Bezerra de Menezes. É um projeto multidisciplinar que participa um curso de enfermagem, serviço social, psicologia, direito, informática, trazendo informações, preparando essas pessoas para o mercado de trabalho, discutindo temas que possam fortalecer a cidadania. Os cursos de enfermagem, psicologia e serviço social desenvolvem atividades na área da saúde, enquanto a graduação de Sistema de Informação fornece aulas de informática.
e todos os projetos são elaborados junto com os alunos. É a aproximação dele com a comunidade, é o contato, é a prática que ele adquire aqui. É a possibilidade, né, de colocar tudo aquilo que ele aprende lá teoricamente dele já exercer aqui. O programa, que atende cerca de 100 famílias, acompanha o cotidiano de seus participantes e oferece a eles toda a ajuda que for necessária. A Unifev veio agregar, acrescentar num sonho, que é de desenvolver, fazer com que as gestantes passem por esse período com uma orientação mais precisa. Além disso, a Sociedade Bezerra de Menezes permite que os beneficiados continuem mesmo depois de serem atendidos, como é o caso da Stephanie, que faz parte do grupo de gestantes há 1 ano e ainda participa das orientações. Foi muito boa, porque tirou todas as minhas dúvidas, o medo do parto, que eu acho que é o medo de todas as mães, que eles mostram vídeo, ajuda bastante, tira todas as dúvidas. E se você quer participar do programa, é só ligar lá no 3421-5806 ou ir na entidade, que fica na Rua Maranhão, no número 2323. E já depois do intervalo, você vai conferir como foi a visita que os alunos do primeiro ano do ensino médio do Colégio Unifev fizeram na Estrada Boiadeira, que foi muito importante para o desenvolvimento de toda a região. Afinal, são mais de 120 anos de história. A gente já volta. E sexta agora, a TV Unifev transmite ao vivo, a partir das 9 da manhã, a missa que será celebrada pelo bispo Dom Moacir no campo centro da Unifev. Se você puder vir, está convidado. A missa é aberta para toda a comunidade, além de alunos e colaboradores da instituição. E agora em abril, a Estrada Boiadeira, que passa por 25 municípios do interior de São Paulo, está completando 122 anos. Os caminhos que eram usados pelas comitivas que conduziam um gado até as propriedades rurais teve importância fundamental no desenvolvimento da região. E para resgatar um pouco de toda essa história, os alunos do Colégio Unifev visitaram hoje um trecho da boiadeira. Vamos ver na reportagem. Caminhos estreitos e de mata fechada. São essas as principais características das conhecidas estradas boiadeiras. Estes caminhos foram bastante usados por tropas para levar a boiada a determinados destinos. E neste mês, completando 122 anos de história, em seus mais de 300 quilômetros de extensão, a Estrada da Boiadeira foi fundamental para o desenvolvimento de várias cidades da região noroeste paulista. A gente tem registros, mapas que mostram que ela foi vital para o surgimento de mais de 25 cidades, sendo 23 do estado de São Paulo e 2 do Mato Grosso do Sul, que hoje são conhecidas como Paranaíba e Aparecida do Taboado. Além das boiadas, eram por essas estradas que os comerciantes passavam para chegar aos vilarejos. E elas carregam muitas histórias, como a de seu José. Primeiro vinha a comitiva. A comitiva era uma tropa de animal que vinha na frente para os caras trocar de animal, sabe, que se trocar de animal. E ali vinha o cozinheiro. Então, antigamente era cangaia, ninguém sabe hoje o que é uma cangaia, carregava os alimentos na cangaia. Então a gente ficava tudo de bituca, eles passavam, às vezes naquele tempo a gente ganhava moeda, aquelas moedinhas antigas, né? Naquele tempo não era antigo. E eles pediam, a moita, não grita, tem cachorro, vocês seguram os cachorros para não espantar a boiada. Então era gostoso. E para conhecer causos como este, principalmente o início de Votuporanga, alunos do primeiro ano do ensino médio deste colégio fizeram uma visita ao local, passando pelos pontos turísticos, das apostilas para o contato direto. A ideia é a gente tornar as aulas de história mais dinâmicas, conseguir sair das páginas da apostila da escola, ou mesmo dos muros da escola, e tentar pensar a história como um processo vivo de seres humanos que atuaram e seres humanos que atuam. É fazer essa ponte entre o presente e o passado, e entender como que aconteceu a formação da nossa cidade, né? Eu achei bem interessante descobrir a história, como foi formado, os nossos antepassados. Acho bem legal para aprofundar nosso conhecimento da cidade. Também é muito importante a gente conhecer assim o patrimônio da nossa cidade e como ela era antes. O antigo cemitério da Vila Carvalho também foi ponto de parada.
Neste patrimônio histórico, pode-se dizer que estão enterrados os primeiros moradores de Votuporanga. Dos 32 locais de sepultamento que existem na Estrada Boiadeira, que hoje são catalogados, o de Votuporanga é o maior e que ainda apresenta esses vestígios, como a cerca de Aroeira, o cruzeiro e os túmulos, né, de alvenaria, inclusive o túmulo do Coronel Felício José de Carvalho. E desde 1936, esse local ele não é usado mais para enterramento. Há mais de 80 anos que ele está desativado. E cada pedacinho deste chão traz um importante valor cultural para a cidade, podendo se tornar, quem sabe em breve, um roteiro turístico. Existe um grande projeto, né, uma articulação da Secretaria de Cultura e Turismo, de fomentar o turismo, roteiros, visitas, não só de escolas, agendamento de grupos, para conhecer a estrada, que tem uma beleza, uma paisagem cênica natural muito bonita, e o próprio cemitério e a vila, que mostram esse passado, né, esses vestígios da história da nossa região. Votuporanga iniciou a partir dessa estrada boiadeira, a partir da Vila Carvalho. É importante esse resgate, principalmente para essas novas gerações que precisam entender a importância de se valorizar patrimônios históricos. Então, no mês em que se comemora 122 anos, né, de demarcação da estrada boiadeira, é importante a gente estar resgatando essa memória justamente para a valorização. E os participantes dos cursos de capacitação de boas práticas na manipulação de alimentos, realizados aí pela Vigilância Sanitária no ano passado e neste ano, já podem retirar seus certificados na sede da Secretaria Municipal da Saúde. A gente lembra que a partir de maio, essa certificação será obrigatória, licenciando estabelecimentos do setor alimentício e profissionais que atuam no ramo. Esses cursos são gratuitos e realizados frequentemente pela Vigilância Sanitária. O telefone, anote aí para você participar e se informar, né? É o 3405-9787. E agora a gente fala do tempo. Mesmo com muitas nuvens e ventos de 15 km por hora, a temperatura chegou a 30 graus aqui em Votuporanga, mas pode chover nos próximos dias. Veja na previsão. Boa noite, Wender. Boa noite a todos. A partir de hoje, áreas de chuvas com trovoadas isoladas se formam sobre o estado de São Paulo, devido à aproximação de uma frente fria. Amanhã na capital, o sol aparece com muitas nuvens e tem possibilidade de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 20 e a máxima pode chegar nos 29 graus. E em Rio Preto, o sol deve aparecer com aumento de nuvens na parte da manhã. A previsão é de pancadas de chuva para o resto do dia. As temperaturas ficam entre 23 e 31 graus. Aqui em Votuporanga, a possibilidade de chuva aumenta para 80%. É bom nos prepararmos para a chuva. O sol deve aparecer com aumento de nuvens na parte da manhã e tem possibilidade de chuva para a tarde e para a noite. Os termômetros vão de 22 a 33 graus. Uma ótima noite, até amanhã. Até amanhã, Inaê. E a seguir vamos falar de futebol. Jefferson Camargo comenta a festa da Chapecoense. E também sobre construção sustentável. Tem coisas aí na sua obra que dá para reaproveitar, viu? Além de economizar, você pode conseguir ajudar o meio ambiente. Até já. Estamos de volta com o TV Jornal e para falar de construção. Se você já construiu ou está construindo, sabe que não é nada fácil, né? A parte econômica pesa bastante. Por isso, muita gente tem recorrido para a produção de bens usados, que cresceu 40% nos 2 primeiros meses do ano, isso segundo o IBGE. E isso está gerando aí uma oportunidade para o setor, que está atento à questão da sustentabilidade e de olho na retomada dos negócios. Em São Paulo, a maior feira da América Latina de construção civil e arquitetura, fala justamente sobre isso. Um suporte de plástico, manta e grama. É a base para montar um telhado verde, irrigado por água da chuva. Ele reserva até 50 litros de água por metro quadrado. Ela fica completamente independente de água potável para irrigação. Quem não tem espaço pode montar um jardim vertical. Já essa porta parece madeira, mas é de plástico. Estes blocos duram mais e ainda evitam o descarte do que iria para o lixo. Eu consigo trabalhar com os plásticos de baixa e média densidade, que é aqueles que ninguém quer reciclar. Entra exatos 500 toneladas de resíduo e sai 500 toneladas de madeira. Se hoje é cada vez mais possível construir uma casa de maneira sustentável, por que não garantir esse respeito à natureza desde o primeiro saco de cimento colocado no terreno?
Neste canteiro de obras, a ordem é respeitar o meio ambiente, desperdiçar pouco e reaproveitar materiais. As plantas do terreno são protegidas, a passagem é de madeira reaproveitada. O local para separar os resíduos está garantido, assim como suporte para evitar o vazamento de óleo do caminhão. Já tem observado o consumidor final procurando isso. Casas sustentáveis, casas com reuso de água, tratamento de esgoto, preocupação com o meio ambiente, cada vez mais. Estas novidades estão sendo apresentadas na maior feira de negócios para a construção civil e de arquitetura da América Latina, em São Paulo. A previsão dos organizadores é gerar mais de 500 milhões de reais em negócios. Cerca de 60 mil lojistas devem passar por aqui, além de profissionais e estudantes do setor, onde a sustentabilidade vem ganhando importância. A gente acredita que não existe mais uma diferença no mercado entre o produto não sustentável e sustentável. A construção civil não pode mais desatrelar o tema sustentabilidade. Excelentes ideias e que podem ser aplicadas aqui na região, né? Por que não? O setor estima que este ano o crescimento no volume de vendas chegará a 10% em relação ao ano passado. E aí, galera do Futebol, tudo tranquilo? Mais uma super quarta-feira de futebol, mas a gente começa falando do Clube Atlético Votuporanguense, falando daquele caso do suposto suborno ainda. A diretoria resolveu entrar com uma ação contra a equipe do Mojimirim, isso porque ela entende que, primeiro, um fato isolado, causado pelo funcionário do CAV, prejudica a agremiação, a votuporanguense como um todo. E segundo, porque mancha também a imagem, né, da cidade, da sua população. Então, juridicamente falando, o CAV deve tomar essa medida. Os diretores devem viajar até São Paulo essa semana para se defender dessa acusação do Mojimirim, né, do presidente do Mojimirim. E mais uma vez a gente diz que nós esperamos que esse imbróglio, né, que esse problema se resolva da melhor forma possível. Falando do futebol, o CAV repousou pela manhã, fez um treino de posicionamento na parte da tarde, já que tem jogo difícil contra o 15 de Piracicaba na sexta-feira às 8 da noite. O importante para o time do Gilbertão é vencer essa partida e fugir de vez da zona do rebaixamento. Agora a gente fala da Copa Sul-Americana. Hoje à noite tem 2 paulistas grandes em campo. O São Paulo está na Argentina, onde enfrenta a equipe do Defensa e Justiça às 7h15 da noite. Rogério Ceni tem aí uma série de desfalques para esse jogo, mas o Defensa é um time pequeno da Argentina. Eu não vejo problema nenhum para o São Paulo, até porque o gol fora, diferente da Copa do Brasil hoje, vale muito. Então o São Paulo, se fizer gol na Argentina, tem toda a possibilidade de vir, né, da Argentina com um grande resultado. O Rogério deve usar aí um time misto para enfrentar a equipe argentina. Não vejo realmente nenhum problema para o São Paulo para esse jogo. Já o Corinthians tem um jogo um pouco mais complicado, recebe o Universidade do Chile na Arena Corinthians. Para esse jogo, o Carille deve usar a sua força máxima, porque precisa realmente fazer o resultado em casa, né? Desde a última Copa Sul-Americana, que o Corinthians não tem perspectiva de receber tantos torcedores assim. Então é torcer para o Corinthians fazer o dever de casa e sair hoje à noite da Arena com a vitória. Agora a gente fala da Recopa Sul-Americana. Ontem nós tivemos uma belíssima festa em Chapecó, jogo entre a Chapecoense e o Atlético Nacional de Medellín. A Arena Condá lotada, realmente foi um grande jogo. A Chapecoense venceu
por 2-1, e a gente volta a dizer aqui que o importante desse jogo não era o resultado em si. É lógico que isso a equipe de Chapecó leva uma grande vantagem para a Medellín agora, no próximo mês, mas o importante foi realmente a festa, a união das torcidas da Chapecoense e do Atlético Nacional. A torcida da Chapecoense, inclusive, até aplaudiu o gol do Atlético, não poderia ser diferente. Foi realmente um belíssimo jogo. E para fechar, a gente tem uma novidade: a Conmebol liberou o recurso de vídeo, né, que é a utilização do vídeo para sanar os lances duvidosos. Essa regra passa a valer a partir das quartas de final da Recopa Sul-Americana e também da Libertadores a partir do segundo semestre, tá certo? Um grande abraço para vocês, até amanhã com mais um Futeblog. Tchau, tchau. Muito obrigado, Jefferson, pelos comentários, e assim a gente termina essa edição do TV o Jornal. Lembrando que você pode rever as reportagens lá no nosso site, tvunifev.com.br. Uma boa noite para você e até amanhã.